Radares e lombadas eletrônicas começam a funcionar em Vitória da Conquista. Secretaria de Segurança Pública registra 58 casos de estupro em Vitória da Conquista no primeiro semestre de 2020. Agosto Lilás comemora os 14 anos da Lei Maria da Penha e alerta para a importância do combate à violência contra a mulher. E mais, a apresentação do elenco do bode para a disputa da Série D do Brasileirão. Hoje é terça-feira, 25 de agosto, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento a partir de agora. A Caixa Econômica segue hoje com o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família. A cada dia, o saque é liberado a um grupo conforme o final do número de identificação social, o NIS. Mais de 19 milhões de pessoas cadastradas no programa receberão dinheiro até o dia 31 de agosto. Hoje é a vez dos beneficiários com o NIS final 6, que podem fazer o saque em espécie. O pagamento segue em ordem crescente até chegar ao NIS 9, no dia 28, e termina com o NIS 0, no dia 31. E desde domingo, os radares e as lombadas eletrônicas já estão funcionando em Vitória da Conquista. Nestes primeiros 15 dias, os condutores serão fiscalizados sem emissão de multas. Após esse período, o excesso de velocidade pode render de 4 a 7 pontos na CNH e a multa pode ser de R$ 130 até R$ 283. Os radares e lombadas eletrônicas começaram a funcionar em Vitória da Conquista no domingo, dia 23. De acordo com a Prefeitura, serão 15 dias em que os condutores serão fiscalizados sem a emissão de multas. A gente vem trabalhando agora com a ideia de sinalização eletrônica para que a gente consiga diminuir os acidentes na cidade. Além dessa redução de acidentes, consequentemente preservando a vida, a ideia é que a gente substitua os antigos quebra-molas por esses equipamentos, que a gente mantenha a segurança do usuário das vias, a segurança do pedestre e, ao mesmo tempo, tem muito mais fluidez no trânsito da nossa cidade. Os radares estão distribuídos na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, na Avenida Juraci Magalhães e na Avenida J. Pedral. Já as lombadas eletrônicas estão localizadas na Avenida Juraci Magalhães, na Frei Benjamin, na Avenida Luiz Eduardo e na Avenida Brumado, sentido centro. A presença do equipamento eletrônico aqui como inibidor de velocidade foi notada. Já tenho percebido que realmente havia uma necessidade. Para você ter uma ideia, aqui na frente é uma faixa de pedestre. Nós já vimos pessoas de cadeira de rodas ser atropeladas aqui. Entendeu? Então eu creio que agora vai estar sendo filmado, eu espero. Então eu creio que realmente vai trazer mais segurança e mais educação no trânsito, na verdade. A intenção é que melhore mesmo, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes abusam, né? E aí tomara que isso aí venha para ajudar. Após 15 dias de testes, as infrações identificadas passam a ter validade. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, excesso de velocidade pode render de 4 a 7 pontos na CNH e a multa pode ser de R$ 130 a R$ 293. É aquela realidade, né? Que as pessoas às vezes só se educam pelo cabresto, né? Então é válido também. Então eu acho que, como eu estou falando, se for para somar, que venha para ajudar. E que se for para punir, que sirva de exemplo, né? Isso vai servir como uma punição, né? Para quem não respeita as medidas, né? Que não segue princípios, né, que tem que passar por regras, né? E nas últimas 24 horas, 128 novos casos de Covid foram registrados em Conquista. E mais 140 pessoas estão recuperadas da doença. Vamos ver agora no telão os dados completos. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui do município, 24.027 casos notificados, 4.669 casos confirmados, sendo que 1.187 foram confirmados por laboratório, 3.480 por testes rápidos, 11.515 casos descartados, 4.605 em investigação, 557 em recuperação, 4.119 pessoas foram recuperadas da doença, 93 óbitos. Recebemos uma informação de que houve um óbito hoje, mas a gente espera o próximo boletim que sai no final da noite, no início da noite,
confirmando essa informação. A gente passa agora para o índice de ocupação de leitos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Conquista, 70 leitos de UTI temos aqui na cidade, 60 já estão ocupados, 98 leitos clínicos, 56% deles já estão ocupados. Vamos ver agora esses números de acordo com a CESAB. A CESAB traz para a gente o seguinte, que Vitória da Conquista tem 70 leitos de UTI, sendo que desses 70 leitos, 67% já estão ocupados, 98 leitos clínicos, 51% deles já estão ocupados. A CESAB mostra para nós agora dados geral de ocupação de leitos aqui na cidade. Ao todo, 169 leitos aqui na cidade, 57% deles já estão ocupados e 97 pacientes estão internados com a doença. Agora a gente fala de um assunto que tem chocado a todos: a prática e a incitação à violência física ou sexual contra mulheres. Com a adoção das medidas de distanciamento social na pandemia, mulheres têm sido obrigadas a conviverem com seus agressores 24 horas por dia. Na reportagem a seguir, você vai ver dados alarmantes da violência contra as mulheres. Em Vitória da Conquista, só neste primeiro semestre, 58 casos de estupro foram notificados. A violência contra a mulher não é um problema que emerge na pandemia. Na verdade, é um antigo problema no Brasil e no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, só no ano de 2019, 17,8% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual. Ou seja, aproximadamente 1 em cada 5 mulheres foi violentada por alguém do seu vínculo afetivo só no ano passado. Em paralelo, no Brasil, no ano de 2018, mais de 500 mulheres foram agredidas por hora, sendo que 76% dos agressores eram conhecidos da vítima, podendo ser um companheiro, ex-companheiro ou vizinho. A cultura do estupro, ela se caracteriza justamente pela normalização da violência sexual dentro da nossa sociedade. A sociedade ela aceita que as condutas violentas e abusos sexuais sejam perpetrados contra as mulheres e pouco faz para combater isso. Ao contrário, culpabiliza as vítimas pelos seus comportamentos e inocentam ou normalizam a conduta dos agressores. Quando a gente fala que uma mulher merecia ser abusada porque estava com short curto, ou que estava num bar sozinha à noite, ou que estava andando na rua à noite, por isso ela estava vulnerável ao estupro, a sociedade está culpando a mulher pela violência que ela sofreu. E isso é cultural. Dentre as múltiplas manifestações que a violência contra a mulher pode tomar, certamente a violência doméstica é uma de suas facetas mais cruéis e mais presentes na vida social. Porque a violência doméstica ela pode ser física, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial, ela pode ser sexual. Então é preciso que as mulheres saibam identificar o que é violência doméstica para depois elas poderem entender que aquilo que ela está vivenciando é um relacionamento abusivo, é uma violência doméstica e precisa ser denunciado. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que só em 2018 foram registrados 193.482 casos de lesão corporal contra a mulher. Isso só no ambiente doméstico, o que significa uma denúncia a cada 3 minutos. Dados que só vêm aumentando a cada ano. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, em Vitória da Conquista, só neste primeiro semestre de 2020, 58 casos de estupro foram notificados. Em 2019, 147, 2015, 64. Em 5 anos, 665 casos já foram registrados. Numa média anual, são 110 estupros em Vitória da Conquista. Com a adoção das medidas de distanciamento social preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, temos as mulheres sendo obrigadas a conviverem com seus agressores 24 horas por dia, 7 dias na semana. Estar em casa com seu companheiro pode ser o local mais perigoso para uma mulher. E nesse cenário de pandemia, o quadro ele se descortina muito mais complexo em função da condição de isolamento social ao qual é uma orientação da Organização Mundial de Saúde e que coloca em risco as mulheres. Até que essas mulheres procurem um espaço de atendimento,
leva-se um tempo para se encorajar, para buscar esse suporte. Uma vez que essa possibilidade está reduzida, é muito difícil a mulher buscar um suporte estando na convivência dioturna com o agressor. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou um aumento de 22% dos casos de feminicídio em 12 estados do país, entre março e abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. Pensar em números e aumento da violência contra a mulher nesse momento de pandemia reacende o sinal de alerta para a sociedade. É preciso promover a mudança e denunciar uma realidade que não pode ser silenciada. A gente tem canais de denúncias como o Disque 180, como alguns espaços de atendimento. Aqui na cidade de Vitória da Conquista, nós temos o Centro de Referência Albertina Vasconcelos e outros espaços também, como a delegacia, enfim, como a DEAN, né? É importante que essa mulher rompa o silêncio. É importante que essa mulher não deixe de denunciar o seu agressor. A gente precisa que as mulheres se sintam seguras para denunciar. E para romper esse silêncio, é uma responsabilidade de toda a sociedade fazer com que essa mulher tenha total acessibilidade aos serviços de proteção. Você viu na reportagem que a violência contra as mulheres aumentou de forma considerável no país durante a pandemia. Neste mês acontece a campanha Agosto Lilás. A campanha surgiu como uma forma de combater a violência doméstica contra a mulher. Há 14 anos, foi sancionada no Brasil a Lei Maria da Penha. Para marcar a data, a campanha Agosto Lilás foi criada no intuito de relembrar a necessidade de combater diariamente a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é um avanço no aspecto que o Estado reconhece essa vulnerabilidade, reconhece essa disparidade nas relações sociais entre homem e mulher, e ela visa proteger as mulheres desse tipo de violência, do tipo de violência que acontece dentro de casa, nas relações familiares. Sem dúvida nenhuma, um primeiro desafio da aplicação dessa lei, no balanço que a gente possa fazer nesses 14 anos aqui na Bahia, é exatamente dar concretude ao que ela prevê em âmbito de cada município. Segundo, o desafio de aplicar a lei no seu cotidiano. Então, isso tem a ver também com mudar uma cultura, porque a lei não é só para punir, é prevenir e punir, mas tem muito a ver também com desconstruir a cultura machista. Batizada em homenagem à ativista Maria da Penha Maia Fernandes, a lei é considerada mundialmente o terceiro melhor mecanismo de repressão à violência doméstica contra as mulheres e também a que mais pune os agressores. Mas, infelizmente, o Brasil é o 5º país em números de feminicídios. Inclusive, a ONU reconhece como um dos avanços no Brasil, no Pacto de Enfrentamento à Violência Doméstica, a Lei Maria da Penha. Nós precisamos de trabalhar mais o aspecto da prevenção, da conscientização, do debate, do diálogo e da educação. Em abril, as denúncias de violência contra a mulher, coletadas através do Disque 180, aumentou em 40% comparado com o mesmo período de 2019, conforme informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os dados mostram ainda que, em março, os números já tinham crescido 18%, ou seja, no primeiro mês de pandemia, as mulheres continuavam sendo agredidas. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio tiveram alta de 22% durante o isolamento social. O alerta se faz necessário, uma vez que o contexto da pandemia revelou um aumento nos casos. Sabemos muito bem que a violência doméstica aumentou durante esse período, é uma evidência isso pelos relatos que nós temos das diversas áreas e portas de entrada dessa violência, como é o caso do LIC 180, como é o caso dos registros da própria Ronda Maria da Penha, também dos registros do Tribunal de Justiça quanto às medidas protetivas. Então, tudo isso nos revela um aumento da violência contra as mulheres durante a pandemia. A gente tem observado, desde o começo da pandemia, que tem aumentado consideravelmente o número de mulheres recorrendo à justiça e solicitando a medida protetiva. São vários fatores que se somam, mas com certeza essa questão dessa proximidade, um maior tempo juntos, que antes da pandemia, às vezes cada um tinha sua rotina, saía, mal se via ou se encontrava pouco tempo.
em casa, e a gente sabe que com a pandemia, essa questão do isolamento e a necessidade, a obrigação de conviver, né, a família o maior tempo, a gente sabe que os conflitos têm aumentado, né, e a consequência tem sido as agressões e a violência mais intensa. Denunciar os diferentes tipos de violência de gênero é muito importante, e a Ronda Maria da Penha atua nesse enfrentamento à violência contra a mulher. A violência física, às vezes, ela é mais enxergada por toda a sociedade, né? Ela é mais visível. Mas a gente sabe, assim, a grande maioria das pessoas, eles passam primeiro pela violência psicológica e realmente é uma violência mais intensa. E se a gente for observar todas as mulheres que a gente faz atendimento, mesmo com a violência física, ela sempre relata que antes da violência física, ela já sofria a violência psicológica. O atendimento e apoio foram fundamentais para que essa vítima rompesse o silêncio. Eu tive um relacionamento por volta de 8 meses. O relacionamento foi tranquilo, o término também aparentemente foi tranquilo, só que depois ele não aceitou o fim do relacionamento. E aí foi quando ele começou a me procurar no trabalho e falar coisas horríveis no trabalho, na faculdade, e até me ameaçou no trabalho também, e foi com essa ameaça que eu procurei a Ronda, né? Fiz a ocorrência, peguei a medida protetiva e tive o suporte da Ronda. Ao primeiro sinal de violência, não tenha medo. Disque 180 no Agosto Lilás ou em qualquer mês do ano e denuncie o agressor. Muito difícil sair de uma situação assim, muito difícil. É muito difícil tomar a decisão de denunciar também, porque a gente sente vergonha, a gente sente culpa, é uma mistura de sentimentos. Não é impossível sair, não é. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, acho que a gente tem que receber, sim, a ajuda de quem quer ajudar a gente, dos amigos, dos familiares, e ter a coragem e denunciar mesmo. Então, ela nunca pode se sentir culpada, né? Ela tem que sempre se sentir vítima e procurar ajuda. Quem é o agressor, quem está cometendo violência, é o homem, né, no caso, ou a mulher. Então, ela nunca tem que se sentir culpabilizada. Basta de violência contra a mulher, não se cale, denuncie. E nesta terça-feira acontece o último encontro do projeto Pensando o Brasil em Filmes. Debatendo o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Além de professores da UESB, o bate-papo vai contar com a presença do diretor Marcelo Gomes. A transmissão do encontro será feita ao vivo pelo canal do Janela Indiscreta no YouTube às 16 horas. No próximo bloco, o Marcel de Souza vai falar sobre o inverno aqui em Vitória da Conquista e a apresentação do elenco do Bode para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. É um instante só, voltamos já. Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tem uma responsabilidade social. Essa relação universidade e comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB, parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. Eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito.
O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Não é porque você gosta ou concorda com a notícia que ela é verdadeira. Espalhar fake news é crime. Pode prejudicar a vida de muitas pessoas. E em tempos de pandemia, divulgar conteúdo falso pode ser fatal. Duvide, pesquise, só aceite notícias de órgãos reconhecidos. Antes de compartilhar qualquer tipo de informação, verifique se ela é verdadeira. Não espalhe terror, não espalhe ódio, não espalhe mentiras. Juntos, com a ciência e a verdade, vamos vencer esta guerra. É a Bahia no combate ao coronavírus. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano tô um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. O ESB Notícias está de volta e aqui com a gente Marcel de Souza. Seja bem-vindo, Marcel. E aí, Thiago, tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo. Marcel veio aqui hoje aqui participar com a gente para falar sobre a previsão do tempo em Vitória da Conquista, na região, e também falar sobre essa massa polar que chegou na Bahia. Mas antes de falar sobre essa massa de ar polar, Marcel, como é que está a previsão do tempo para a cidade da região esses próximos dias? Pois é, Thiago. Boa tarde. Sejam bem-vindos a você que nos assiste aqui no ESB Notícias. Olha só. A previsão do tempo para as cidades da região, por conta justamente dessa massa de ar polar, Thiago, é de temperaturas baixas. Vocês vão ver aqui na tela comigo essa previsão para as cidades da região sudoeste. Olha só, a gente começa falando primeiro de Tapetinga. Lá em Tapetinga, a mínima deve ser de 16, máxima de 25 graus. Há uma possibilidade de uma chuva leve na cidade de 50%. Já em Brumado, mínima de 15, máxima de 28, com sol entre nuvens. Lá em Jequié, mínima de 17, máxima de 23, sol entre algumas nuvens com probabilidade de chuva bem fraquinha na cidade de 80%, mas é uma chuva de inverno, aquela garoinha, nada que vai incomodar. Na cidade tem essa probabilidade de 80%. A gente percebe, Thiago, nesses 3 municípios, essa temperatura mínima um pouco mais baixa. É claro que Jequié dificilmente, você que é de lá sabe bem disso. Muito quente. Não é? Lá dificilmente se registram temperaturas muito baixas, mas nesse período do inverno, justamente por causa dessa massa de ar polar, essas temperaturas vêm caindo aí na região. Tá certo. E aqui em Conquista, como é que está a previsão para esses dias? Pois é. A gente preparou aí, Thiago, uma reportagem especial falando um pouco sobre essa massa de ar polar que chegou em todo o Brasil e vem derrubando as temperaturas. Então você confere aí para saber mais um pouco sobre o que está causando essas temperaturas baixas aqui na cidade. O inverno conquistense já é conhecido por registrar temperaturas baixas neste período do ano. Claro que a topografia da cidade e a altitude contribuem consideravelmente para que as temperaturas despenquem. E o que mais se ouviu esta semana aqui no Brasil foi sobre a massa de ar polar que chegou trazendo chuva, frio e ventania em várias regiões do país. Com isso, a previsão para o inverno 2020 não só se confirmou, mas também superou as expectativas dos meteorologistas. E esse fenômeno já interfere no tempo aqui na região sudoeste da Bahia. Em Vitória da Conquista, por exemplo, essa semana deve ser de temperaturas muito baixas. Essa massa de ar polar, que ela é um tanto excêntrica, não era para ela chegar agora no final de agosto, era para ter chegado em julho, início de agosto. Mas, tipo assim, ela era esperada, não tão tarde. E como a gente, aqui em Conquista, nós temos o clima subtropical,
Então, geralmente, as massas de ar polar, a massa de ar fria que vem lá da região do sul do Brasil, nós estamos na rota. Tipo assim, o que acontece lá sempre acontece por aqui. Os efeitos dessa massa de ar alcançaram o estado da Bahia no último dia 22, depois de cruzar todo o país, causando frio, chuva e vento em algumas regiões. Aqui em Vitória da Conquista, os efeitos já são sentidos. Nessa madrugada, por exemplo, a temperatura mínima registrada na cidade foi de 10 graus, e nos próximos dias elas devem se manter neste padrão. O pico dela demora 1,5 dias a 2, o pico dela. Mas se a gente for contabilizar do início ao final, deve durar um pouco menos de uma semana. E lembrando, né, que ela não vem assim repentinamente, a temperatura ela vai caindo gradativamente e vai ficar um período assim baixo e depois vai se elevando normalmente. Todos estamos ansiosos para o início da estação das flores no mês de setembro, com as temperaturas mais amenas. Mas até lá, os gorros e casacos ainda devem estar presentes nas ruas de Vitória da Conquista. Marcel, agora sobre essa massa de ar polar aqui em Conquista, conta pra gente isso aí. Só uma pergunta, tem cobertor quente em casa? E se tiver, bom tirar do guarda-roupa, porque essa noite a temperatura vai cair Eu bastante. tenho, e eu fiquei aqui quase 2 anos sem usar, achando que não tinha frio, mas o frio veio com tudo. Veio com tudo e vai piorar essa madrugada, Nossa, viu, conta Thiago? pra gente sobre isso aí. Vamos ver aqui agora na tela, você acompanha comigo a previsão do tempo aqui para a Vitória da Conquista. Hoje, na nossa previsão, a gente não apresenta a probabilidade de chuva, a gente apresenta a sensação térmica. Olha só essa sensação térmica que está aqui na tela. Meu Deus. Hoje, a mínima, como eu disse, foi de 10, a sensação térmica foi de 10, segundo o INPE. No CPTEC, a sensação térmica estava registrada a 7 graus, mínima de 11, máxima de 21. Amanhã, Thiago, é o dia de tirar o cobertor, né, na madrugada de hoje para amanhã. Olha só, mínima de 9, máxima de 24 e a sensação térmica de 6 graus nas partes mais altas da cidade. Claro, dependendo da região da cidade, essa sensação pode variar. Aqui mesmo é muito frio. Aqui na UESB é muito frio, porque o local muito aberto, então a temperatura geralmente aqui é sempre menor do que no centro da cidade. Vou pedir para voltar o slide novamente, para a gente colocar só a previsão do tempo para a Vitória da Conquista, para eu terminar de falar, porque a sensação térmica, vamos voltando aí um pouquinho, acho que o telão não está de bem comigo não, mas eu falando frio, aqui. Será que é o frio também? Já afetou, ele já está correndo o frio, mas eu lembro da previsão, olha só, pronto, voltou. Aqui, ó, a mínima na quinta-feira é de 10, máxima de 24 e a sensação térmica é de 9 graus. Então assim, Thiago, nesses 3 dias a temperatura deve ficar cada vez mais fria na cidade e as madrugadas tendem a ser mais frias até sexta-feira, que não deu para colocar aqui no nosso telão, mas até sexta-feira essas temperaturas devem ficar um pouco mais baixas e aí só voltam ao normal a partir de segunda-feira. Então todo mundo aí, ó, que está em casa, vamos tirar esse cobertor do guarda-roupas e deixar tudo preparado, porque o frio pelo que o Marcel disse aí, é muito frio. Muito frio para a Vitória da Conquista. E lembrando, a gente lembra assim, a sensação térmica ela é sempre medida, gente, nas partes mais altas da cidade. Então, cada vez, quanto mais alta for os bairros, como Guarani, Cruzeiro, né, as temperaturas são menores. Aí, quanto mais próximo do centro da cidade, a sensação térmica aumenta um pouquinho. Então, nas partes mais altas, volto a dizer, nessa madrugada a sensação térmica pode ser de 6 graus. Então, é inverno aí, tudo que a gente falou do inverno aqui, logo quando a estação começou, está se confirmando. Pois é. Marcel, muito obrigado. Obrigado a você, Marcel vai estar de volta amanhã, trazendo para a gente aqui os dados da Covid, né? Da Covid-19, isso. Ok, obrigado, Marcelo. Então, vamos falar agora de futebol. Ontem, a diretoria do SCPP Vitória da Conquista apresentou o elenco que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Sem a presença do técnico boliviano Joaquim Monastério, 18 jogadores deram início aos trabalhos de preparação sob os comandos do auxiliar técnico Guilhermino Lima e do preparador físico André Borges. O sonho do acesso à Série C começou para o Vitória da Conquista, desta vez com um sotaque diferente. Quem comandará a equipe será o treinador Joaquim Monastério. Ele não esteve na apresentação, pois teve problemas com o visto de trabalho e não conseguiu embarcar de São Paulo para a Vitória da Conquista. Enquanto ele não chega, a equipe vai trabalhar na preparação física. Com isso, a apresentação do time hoje se deu com o preparador físico André e o auxiliar técnico Lima, que vai concluir os trabalhos nessa semana. Claro que conversando sempre virtualmente com o nosso professor lá em São Paulo. Esperamos que já a partir de segunda-feira, se ele não chegar antes, que ele possa iniciar aqui os seus trabalhos, visando a preparação da nossa equipe.
Com a contratação do técnico, a diretoria espera trazer uma linguagem diferente e conseguir o acesso para a Série C. É um treinador que está apenas precisando de uma oportunidade. Ela apareceu agora, já havíamos conversado em outras oportunidades para que ele viesse aqui, não tinha dado certo. Agora, com essa situação, acabou sendo consolidada a sua vinda e vamos esperar que ele possa fazer um bom trabalho. A gente, mesmo com as nossas limitações, vamos tentar, de toda maneira, apoiá-lo com um elenco de qualidade, com a preparação física de qualidade, para que ele possa, dentro do campo, poder estabelecer os seus conceitos e os seus princípios do futebol. E o apoio que a diretoria promete oferecer ao novo treinador também será dado por jogadores experientes que estão no clube. Treinador novo, filosofia diferente, né? Treinador aí de outro país, então esperamos que a chegada dele aí com muita alegria, de fazer uma boa campanha, né? E também por caras novas que chegaram ao bode para esta competição. A diretoria, a comissão técnica montando uma equipe forte para a gente conseguir bem nesses 14 jogos, né, que são 7 idas e 7 voltas, para conseguir passar para as fases finais e aí sim a gente ir galgando nossos objetivos, com certeza visando o acesso à Série C. Essa será a 6ª vez que o Vitória da Conquista vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa em setembro. A estreia da equipe será contra o Coruripe, jogando em casa. A partir de agora, serão pouco mais de 20 dias para o técnico Joaquim Monastério imprimir sua identidade na equipe. Ele vai conseguir passar para ele as ideias que ele tem, a gente vai conseguir adaptar assim dentro de campo e com certeza dar um ótimo retorno. A 6ª vez que a gente busca aí subir para a Série C e esperamos conseguir nesse ano com esse treinador novo, com filosofia diferente. Boa sorte ao bode que consiga o tão sonhado acesso à Série C do Brasileirão. Por hoje é só, o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais.